Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Estamos aqui, quarta-feira, nosso culto de oração. Então nós estamos trazendo esse estudo da Palavra de Deus, esperando que todos nós nos dediquemos essa noite para fazer nossas orações de nossa casa com os nossos familiares. A leitura bíblica de hoje vai ser em Gênesis capítulo 22, nós vamos estar lendo de 1 até o versículo 19. E o nosso tema vai ser Abraão, provado e aprovado. Então vamos à leitura da palavra? Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no nome do Senhor se proverá, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém, irmãos, pela palavra de Deus. Nesse texto, irmãos, nós temos aqui a maior prova da vida de Abraão. Ele cresceu espiritualmente. Também nós temos aqui o maior exemplo de fé. Se nós olharmos para trás e vemos aquele Abraão que pedia para sua esposa mentir porque ficou com medo de morrer, agora nós vemos um Abraão que não negou a Deus aquilo que ele tinha de mais precioso na vida. Então nós temos um homem que cresceu espiritualmente. Abraão foi provado e foi aprovado
na prova que passou. Nossos irmãos, sabemos que todos nós somos provados todos os dias. Todos os dias nós passamos por provas. Basta saber se nós estamos sendo aprovados. A palavra de Deus diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, o objetivo aqui de Tiago, quando menciona sobre a provação também, é mostrar que o objetivo de Deus, quando nos prova, é que nós sejamos aprovados, porque uma vez aprovados, nós realmente receberemos o benefício daquela aprovação, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, para que nós tenhamos maturidade na vida espiritual, para que nós realmente tenhamos força na luta e podemos inclusive ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por provações semelhantes à que nós passamos. Então é importante saber, quando Deus permite uma provação, Ele também provém o escape. Veja o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. Ali nós temos um versículo super importante. 1 Coríntios 10, 13 fala que não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. Antes, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, quando Deus permite uma provação, é para que nós realmente possamos nos aperfeiçoar. E ele diz aqui que juntamente com a provação, nos provém de livramento. Ele nos provém de tudo aquilo que nós necessitamos para suportar. Então ele não manda uma provação além das nossas forças. Quando somos provados, nós podemos pensar que agora eu não aguento mais, chegou o meu limite, eu não estou conseguindo mais. E aí nós devemos lembrar dessa promessa, que foi além, nada, Deus promete que nada além daquilo que nós podemos suportar, Ele vai permitir que venha sobre nós. Então, se aquilo que estou passando traz a impressão que é maior do que eu, maior que as minhas forças, é porque Ele ainda vai me revestir de muita força e de muito poder. Nós temos um outro episódio narrado pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, quando ele fala que ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida, há tantas provações que ele estava. Mas aqui nós temos que entender que ele estava preso e ele pensou naquele momento que a vida dele seria entregue. Então ele perdeu a esperança de que ele seria salvo, a sua vida seria entregue como libação a Deus naquele momento. Então o desespero dele, a falta de esperança, foi que ele pensou que naquele momento Deus iria tirar-lhe a vida. Deus tem várias formas de nos chamar para si. Muitos dos nossos irmãos foram provados e entregaram a sua vida, deram a sua vida a Deus no meio das provações que passaram. Muitos dos servos da igreja primitiva e até hoje muitos dos servos espalhados pelo mundo têm sido perseguidos e dado a sua vida para o Senhor nas provações que têm passado. Então, meus irmãos, nós temos um exemplo ali citado em Hebreus, que conta essa história de Abraão, só que ela conta de uma outra perspectiva, mas falando da mesma história. Então veja, Hebreus capítulo 11, nós temos aqui, capítulo 11, verso 17.
Deixa eu ver se é isso. Isso mesmo, verso 17. Diz assim, olha, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar seu primogênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então veja que aqui o escritor de Hebreus traz mais informações do que nós temos ali. Aqui diz que, na verdade, ele ofereceu. Ele não chegou a concretizar de tirar a vida do seu filho. Mas ele, no coração, tinha feito isso. Ele estava disposto realmente a tirar a vida. Inclusive, ele chegou a levantar o cutelo e estava realmente pronto para abaixar o cutelo, para que realmente seu filho fosse morto e oferecido a Deus. E naquele momento, Deus brada lá do alto. Ali fala que foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, quando é mencionado nas Escrituras, menciona o Filho de Deus, menciona Cristo. Então Cristo chegou para ele: não faça isso. Então foi naquele momento de alívio, de completamente tranquilidade, que ele falou: ufa, graças a Deus, não vou precisar fazer isso. Mas no coração ele já tinha feito. Mas aí perguntamos, quando Deus chama para ele, para a prova, ele diz: olha, pega o teu filho, teu único filho. Por que Deus fala único, sendo que ele tinha Ismael? A palavra único ali é a mesma palavra usada para Cristo. É a palavra unigênito. O único daquela espécie, o único gerado de Sara. O único da promessa. Não tinha outro igual a ele. Esse é o sentido quando fala que Jesus é o unigênito. Aqui está falando que Isaac era unigênito, não tinha outro igual a ele. Mesmo que ele tinha Ismael, mas igual a Isaac, que era o filho da promessa, que era o filho de Sara, o filho da sua velhice, ele era único. Então veja, Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Nós somos também, sim, mas como Cristo nós não somos. Ele é unigênito de Deus. E por causa desse Filho unigênito, foi que nós nos tornamos filhos também. Ele nos fez, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos o Evangelho e recebemos Jesus como nosso Salvador. Então Deus pede para Abraão, Deus manda, na verdade pede não, Deus manda a Abraão: pega teu filho, teu único filho, e oferece o holocausto. E Abraão obedientemente levou, foi trazendo seu filho. Foi aquela caminhada, talvez a caminhada mais difícil que poderia acontecer. Você saber que o seu filho vai ser morto dentro de poucas horas. Apesar de que Abraão tinha aquela confiança, quando ele responde para Isaac, nós podemos ver que ele tinha aquela confiança que Deus lá na última hora ia prover para ele o holocausto, porque ele não estava levando o cordeiro para o holocausto. Ele ia oferecer um sacrifício. Ele levou a lenha, levou o fogo, levou tudo o que precisava para o holocausto, mas não levou o cordeiro. Não levou o cordeiro. Então quando Isaac pergunta para ele: mas onde está o cordeiro? Ele não responde, não disse para Isaac: você vai ser o sacrifício. Provavelmente Isaac estava desconfiando, sim. E aqui nós vemos aqui como Isaac era a figura
do Senhor Jesus Cristo. Ele foi, não abriu a sua boca, ele não reclamou. Isso é a atitude do Senhor Jesus Cristo indo para o Calvário. Mas o que mais representa o Senhor Jesus Cristo é aquele cordeiro. Nós vamos ver aqui agora há pouco. Então, dentro dessa caminhada que eles fizeram, então Abraão tinha uma mistura de pensamentos. O Senhor vai prover o holocausto, o Senhor então vai ressuscitá-lo. Se eu matar, ele vai dar vida para ele, com certeza ele vai ressuscitá-lo, porque ele é o filho da promessa. Mas foi o próprio Deus que mandou. Se ele mandou e ele disse que ele é o filho da promessa, então eu vou obedecer. Se Deus manda, vamos fazer. Irmãos, na Bíblia, nas Escrituras, Deus sempre condenou o sacrifício humano. Mas é importante nós entendermos que aqui dentro dessa história não havia lei ainda. Não havia ainda essa proibição. Era uma prática pagã, essa questão do sacrifício humano. Porque eles acreditavam que, principalmente crianças, porque ainda acreditavam que as crianças eram inocentes, eles não tinham ideia de que a criança já nasce com a natureza pecaminosa, que de qualquer forma é imundo, de qualquer forma, mesmo que não tenha consciência do seu pecado, mas ela já nasce no pecado. Mas a raça humana não tinha essa ideia. Por isso eles tinham vamos dizer assim, estava na cultura de muitas nações oferecer sacrifício humano, mas Deus sempre abominou isso. Então nós vamos ver que em toda a história Deus nunca permitiu isso. Aqui Deus ordena, mas foi como uma provação. Ele queria ver até onde iria a fé de Abraão, até onde ia a confiança de Abraão. Irmãos, quando Pedro fala da provação da nossa fé, ele fala também sobre essa questão. Vamos, 1 Pedro, irmãos, eu vou pedir que os irmãos, se conseguirem na sua casa me acompanhar, 1 Pedro capítulo 1. Aqui em 1 Pedro capítulo 1, nós temos este assunto das provações também. Veja assim, ele fala sobre a nossa salvação e depois ele fala assim, nisso exultais na nossa salvação. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então aqui ele está falando, olha, se a provação vem, a provação é por breve tempo. Então essa provação que nós estamos passando agora, desse coronavírus, vai passar, é por breve tempo. Então, tudo passa. E está dizendo, se necessário. Então foi necessário, porque está acontecendo. Está acontecendo, será que você pode ser fiel a Deus, servindo a Deus e buscando a Deus todos os dias na sua casa? Será que você vai sair desse tempo mais fortalecido do que se você pudesse estar vindo na igreja? Mesmo que você seja um daqueles fiéis que vem à igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras, será que depois dessa, será que você vai, se você não era fiel em todos os cultos, será que você vai passar a ser fiel em todos os cultos? Entende? Essa está sendo uma provação. Está sendo uma prova para todos nós. Há condutas, por exemplo, que fala, não, nós temos que continuar os cultos, porque isso é prova de fé. Olha, a questão é prova de fé ou tentar Deus? Tá? Se Deus fala, o perigo está lá fora, por que eu vou lá fora? Não estaria tentando a Deus? Então, por isso nós tomamos essa postura, como a maioria dos pastores batistas regulares tomaram a mesma posição.
Pelo menos aqui em Uberlândia, e eu creio dos que eu conheço também, Batista Fundamental também. Então, veja, se necessário, sejais contristados por várias provações. Agora, por quê? Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, então, uma vez que seja provada, uma vez que estão aqui, para nossa fé vai ser confirmada, provada. É isso que Deus fez com Abraão. Você confia mesmo em mim? Tem certeza? Então, vou te mandar essa aprovação. Eu quero ver se no meio das provações, no meio da luta, da guerra, da tristeza, você continua me servindo, você continua me adorando, você continua louvando a Deus. Então ele está provando a nossa fé. Então quando a nossa fé ela é confirmada, o valor dela, e diz aqui que qual é o valor da nossa fé? Mais preciosa do que ouro perecível. Irmãos, nós temos aqui o seguinte: a fé, ela é muito mais preciosa do que aquilo que os homens mais valorizam aqui na terra, que é um ouro perecível, ouro. Ou bens materiais, coisas materiais, dinheiro, essas coisas, muito mais valiosa. Então Deus permite que a nossa fé seja provada, porque ela é muito valiosa, então ela tem que ser apurada por fogo. Veja o que está falando aqui, ó. Mesmo apurada por fogo, é o fogo da provação. Então talvez o momento que você esteja passando seja um momento de fogo, o momento mais terrível talvez que você já enfrentou na sua vida, seja um momento de fogo. Mas isso tudo vai passar. Isso tudo vai redundar, vai resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo voltar. Você vai ser honrado, você vai ter seu galardão por passar por essas provações e mesmo assim manter-se perseverante. Muito bem, irmãos. Então, diante de tudo isso, nós podemos ver que Abraão, ele foi provado e aprovado. Outra coisa importante aqui foi a questão da providência de Deus. Gostaria de lembrar aos irmãos que quando Deus impede ele de fazer qualquer coisa contra o seu filho, ele fala: não, Abraão, não faça nada com o menino. Logo ele percebe que tinha um carneiro preso pelos chifres. Os olhos deles não tinham visto isso antes, mas estava lá o carneiro o tempo todo. Mas ele não viu, porque a prova para ele era até as últimas consequências. Talvez, meus irmãos, a providência de Deus já está à porta, mas talvez você ainda não está enxergando. Mas ela está à porta. Abraão até certo ponto já sabia quando ele responde para Isaac: meu Deus proverá para si o cordeiro. E foi justamente isso que Deus fez. Ali estava a lenha, ali estava o fogo, tudo que precisava para fazer o holocausto, mas eles não tinham trazido o cordeiro. O cordeiro era Isaac, mas onde estava? Abraão não trouxe. Deus proveu para si o cordeiro. Isso traz uma lição muito grande para todos nós. Aqui nós temos aqui uma figura de Cristo. O Isaac representa aqui a igreja. Representa eu e você. O cordeiro representa o Senhor Jesus Cristo. Porque na verdade a Bíblia fala em todos vários lugares que ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, ao deparar-se com ele, a primeira palavra que ele falou foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus aqui, ele é aquele cordeiro preso pelo chifre.
Sabe quem providenciou o Cordeiro? Quem providenciou Jesus para vir? Quem providenciou a salvação para nós? Não foi nós, porque a salvação não vem de obras. A salvação não vem por eu ser bonzinho, por eu ter feito alguma coisa de bom para Deus, não. Deus foi que providenciou. Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então foi Deus quem deu o Filho. E a prova do amor de Deus é o fato de ter Cristo morrido por nós, assim como aquele cordeiro foi morto no lugar de Isaac. Cristo foi morto no meu lugar, no seu lugar, para que você pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser salvo. Eu fui salvo porque eu criei no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu criei no sacrifício do Cordeiro de Deus que deu sua vida por mim. Você já creu no Senhor Jesus Cristo? Então, se você creu no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia declara para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem a vida eterna. Você não está mais condenado, você não vai mais perecer. Você tem a vida eterna. Então, amados irmãos, vocês todos que já creram no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser provados na nossa fé. E ao ser provados na nossa fé, nós temos que ser aprovados. Olha, toma cuidado com a sua, os pensamentos seus, suas opiniões. Tudo tem que ser respaldado na palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Para que a gente não seja cheio de nós mesmos e não cheio da palavra de Deus e não cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, dê a todos uma boa quarta-feira. Se você ainda não tirou seu tempo de oração, tira seu tempo de oração hoje. Olha, tem a lista que nós mandamos aí no WhatsApp da igreja, tem a lista de oração. Pega aquela lista de oração, ore por todos os irmãos, todas as crianças, ore pelos seus familiares também, familiares da sua esposa, familiares dos homens, ore para aqueles das crianças que estão ali, nós já pusemos os nomes dos pais delas também. Então ore por nós, ore por essa pandemia que está no mundo, ore para que realmente possa terminar. É uma aprovação, mas que vai passar também. Então vai ter um dia que vai assim, graças a Deus, terminou. Então, meus irmãos, vamos orar por isso. Que Deus nos dê então uma boa noite e dá a graça de vivermos nos caminhos do Senhor. Deus abençoe.